Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast da imobiliária Bet Imóveis. Para quem não me conhece ainda, eu sou o corretor Alan. Eu trabalho junto com a minha mãe, né, sócia, na imobiliária. Eu estou focando mais em imóveis de alto padrão e contei um pouco para vocês que nas outras apresentações meio que a gente não se apresentou direito, né? Então, por favor, fala um pouco. Eu sou a Elizabeth, da imobiliária Bet Imóveis, e nós estamos aqui para gravar mais esse podcast, né, do quadro O Seu Lugar, e estamos aqui com a nossa convidada. Cristina Camilo, né? Por favor, se apresente, conta um pouco como que foi sua trajetória, quando você ingressou nessa área, por que você decidiu seguir essa profissão? Olá, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui falando também um pouquinho da Bet Imóveis, né? Que é uma empresa idônea. Na verdade, eu sou a Cristina Camilo, né? Como você disse, eu sou advogada, contadora, e eu iniciei minha trajetória, eu consegui tirar a ordem, né? Que é o terror dos advogados, em 2019. Mas eu já trabalhava um pouco dentro de um jurídico, né? Vamos se dizer assim. Vi passar muitas causas de imobiliária, na contabilidade também, né? E foi isso que foi me chamando a atenção, na verdade. Eu comecei a ter contato com contratos e aí, por incrível que pareça, eu comecei a me interessar no ramo imobiliário, por ações de cobrança, de despejo, que estranho falar assim, né? Como se fosse algo, não é algo que a gente se orgulhe, né? Bom seria se não precisasse fazer dessa forma, mas é para isso que nós também estamos aqui, né? Por isso que nós somos operadores do direito. Então, a minha experiência iniciou com essas ações de cobrança nesses contratos que eram feitos e quebrados, vamos se dizer assim, né? Com inadimplência ou algumas outras situações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Com questões contratuais. Uhum. E aí eu iniciei, né, trabalhando, pegando esses despejos, pegando cobrança, e aí eu comecei até a me assustar um pouco, porque a gente, para dar entrada nessas ações, a gente precisa avaliar contrato. Foi onde eu comecei a ter os meus primeiros contatos com o contrato em si. E aí a gente começou... Antes da gente começar a trabalhar antes de iniciar com vocês. Uhum. E nessa experiência, né, foi onde eu conheci vocês tiveram ali os primeiros contatos comigo com questões contratuais, e eu achei muito interessante, eu achei muito boa essa proposta, né, até porque... Se eu pego um contrato que vem de fora, né, para fazer uma análise ou para até mesmo dar entrada numa ação, às vezes fica até um pouco mais complicado. Mas se a gente já mexe com isso, a gente já sabe qual o caminho seguir, fica muito mais fácil. Então, como eu vi que vocês realmente se preocupam com isso, né, com essa transparência, de realmente ter um contrato bem feito, bem elaborado, foi onde nós iniciamos nossa parceria e estamos aí, né, trabalhando juntos e levando essa segurança para os clientes de vocês. Tem alguma coisa que chamou mais atenção quando você começou o trabalho com a gente? Quando eu comecei os trabalhos com vocês, o que me chama atenção realmente é essa vontade que vocês têm, né? Essa transparência de querer trabalhar certinho, de realmente se preocupar se o cliente de vocês vai ter algum problema lá na frente ou não. O que é um risco muito grande. Quando a imobiliária ela não se preocupa com isso, ela pode até mesmo fazer um contrato de alguém que pega um modelo no Google, por exemplo, ele não sabe a necessidade do seu cliente, ele não sabe exatamente do que está se tratando, e ele vai fazer uma cópia, e talvez ali existam cláusulas que não se encaixem, né, para a pessoa em si. E eu vi que vocês realmente se preocupam com isso, né? Em minimizar os riscos para os clientes de vocês com relações contratuais. Se lá na frente tiver algum problema, com certeza não será um problema de contrato, mas sim alguma situação entre o cliente ali, ou entre, se for locação, a pessoa que locou, né? Mas não uma questão contratual de vocês, porque isso é uma preocupação que eu vejo que a Bet Imóveis
ela se preocupa bastante para minimizar os riscos dos clientes. Sim, até mesmo porque a gente pensa dos dois lados, né? Tanto para quem está alugando e para quem está o locador, o dono da casa, quem está comprando e o vendedor, né? Sim. Então a gente está sempre ali pesando, né? Eu sempre falo, os dois lados são meus clientes, né? Eu tenho que intermediar e ficar bom para todos os lados, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, qual que é, assim, a diferença? Você faz contratos, né? Então, mas você faz contrato de locação e contrato de venda, né? Também. Eu queria que você falasse um pouquinho do contrato de locação pra gente. Bom, o contrato de locação, ela vai ali existir, né? Ele pode ser residencial, comercial. Hoje a gente tem até várias modalidades, né, na locação. Inclusive tem locação até de coisas, né? Não só de imóveis. Mas nessa questão imobiliária que você fala, qual é a diferença? A diferença é que esse contrato ele vai ter que ter ali as obrigações. Só que as obrigações elas são bilaterais. São dos dois, né? Tem pessoas que vocês mesmos, quando vão fazer o contrato, eu acho que é algo que a gente conversa bastante, né? Sim. Acho que uma das últimas vezes foi até com o Alan que eu conversei e a gente ficou meio naquele impasse, né? Porque o contrato ele tem uma linguagem meio formal, né? Não poderia abreviar tanto para resguardar ambos os lados. E aí, tanto o locador quanto o locatário, às vezes eles não estão entendendo muito bem ali o que está, né? O que aquela cláusula está querendo dizer. Então, eu não posso deixar ele informal, né? Ele tem que ter essa linguagem mesmo, só que também a gente não pode deixar ele sem entender o que está acontecendo ali. Então, ele tem responsabilidades, né? O locador, ele também não pode querer que tudo fique só à base da vontade dele, né? Porque aí ele pode colocar até algumas cláusulas abusivas no contrato, né? A não ser que esteja dentro de um condomínio fechado onde há regulamentos, aí também é diferente. Porque se ele entra numa locação dentro de um condomínio, esse contrato também vai ter que obedecer os regulamentos do condomínio. Então, tudo isso a gente tem que observar. Aí é onde eu falo, e sempre, né, a gente está conversando sobre isso, que não dá para pegar um modelo qualquer. De internet, né? Que você não vai conseguir fidelizar ele naquilo que ele precisa. Né? Então, o que acontece? As cláusulas a gente vai observar. Porque o locador, ele vai estar colocando um bem dele ali, mas ele também tem que se resguardar, né? Porque alguém pode entrar ali, estragar todo o imóvel dele, fazer várias coisas. A gente vê muito isso acontecendo, né? A pessoa pega o imóvel de uma forma, quando ela vai entregar, meu Deus, nem o calção que ele deixou como garantia ali cobre tantas coisas que eles acabaram fazendo dentro do imóvel. Então, essas cláusulas, elas têm que garantir o perfeito funcionamento de tudo, o cuidado de tudo, essa transparência tem que haver. E o locatário também, ele precisa também se resguardar e ter direitos. Tem coisas que ela tem, pelo uso, ela acaba estragando naturalmente. Né? Então, tem coisas que acaba fugindo. Né? A gente sabe até a questão de vícios, né? Coisas que não dá para se observar, não dá para ver quando a pessoa entra. Né? Tem uma grande infiltração, um exemplo, né? Uma grande infiltração, o locador foi lá, passou uma tinta, e tá tudo bem, tá ok, não aconteceu nada, e às vezes é um problema mesmo hidráulico ali, ou tem algum problema elétrico, coisas que às vezes não dá para perceber e vem causar um dano no imóvel, e a culpa também não vai poder ser do locatário, né? Dele que entrou sem saber, sem ver. O que ajuda a resguardar ele é a vai vistoria. Vai estar tudo dentro do imóvel, contrato, inclusive dentro desse contrato vai ter um auto de vistoria. Essa vistoria, ela tem que ser acompanhada. Outra coisa que eu falo que vocês mandam muito bem nessa questão, vocês fazem questão de ir lá, tirar fotos, né? Ver cada detalhe do que está acontecendo, porque vocês estão resguardando o imóvel de alguém, né? Que ele está sendo objeto de locação, pode ser que dali ele vá para outra pessoa e por assim por diante. E aí, o bem daquela pessoa, ela tem que permanecer ali da mesma forma, tem que ter reparos, tem que ter o cuidado necessário. E isso tudo, um bom contrato, ele vai garantir. Porque depois, se acontece alguma coisa, mas não tinha previsão no contrato,
E eu vou dar um exemplo, tá? Como advogada. Alguém chega para mim e fala, olha, eu preciso que execute esse contrato por conta dessa cláusula X. E eu vou observar, não cabe. E aí, como que vai reclamar? Né? Eu não tenho como reclamar algo que não foi previsto. Então, a diferença do contrato de locação é essa previsão. Ela é vontade entre partes, no entanto, elas são obrigações geradas. E lógico que não pode ter abuso, as pessoas elas têm que ambos conhecer. Uma das coisas que acontece muito, né, com relação contratual, e a gente, no tempo que a gente vive hoje, né, com tanto golpe acontecendo por aí, infelizmente ainda acontece de pessoas pedir para fazer um contrato. Tá? Isso não acontece com vocês. Eu estou falando que é coisas que a gente vê no nosso cotidiano. Pedem para fazer... esperto ali, para não Isso, acontecer. Exatamente. Pedem para fazer o contrato, só que aí está com tanta pressa, às vezes, que ela não lê nada do que está ali. Né? Então, isso é outro erro comum que às vezes acontece. A pessoa vai, ela confia. Por isso, a questão da confiança é tão importante nos profissionais que estão atuando ali, né? Nos profissionais que vocês estão contratando para fazer, por conta dessa segurança mesmo. Porque as pessoas, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já vi acontecer muito de pegar um contrato, chega o pessoal no escritório, vamos assinar o contrato, ninguém lê. Já assina. Sai assinando tudo e página por página, faz seu visto, faz sua assinatura e está tudo ok. Só que depois, se existir algo ali que precise ser executado, e aí? Como que a gente vai pensar fazer? em alguma coisa para se resguardar, né? Sim, exatamente. Atitudes, né? Exatamente. É por isso que sempre eu falo, a gente manda o contrato antes, pede para ler, pede para conferir se os dados estão todos ok, né? Se tiver dúvida, mandar, como você falou, tem alguma coisa escrito ali, eu sei que a linguagem de advogado às vezes nem a gente tem uma dificuldade, né? Então, não entendeu? Tira lá um print, olha, eu não entendi essa parte, né? E a gente vai falar direitinho. Então, com a gente, assim, nunca aconteceu isso, da pessoa não ler e assinar, porque a gente já faz esse trabalho antes. A gente manda antes, né? Pergunta se conferiu, se não conferiu, se tem alguma observação, já muda ali. Então, isso tanto a gente faz, eu muito legal. acredito que nenhum contrato que eu tenha te mandado não foi voltou de primeira, com algumas, observações. com algumas observações. Não que necessariamente o contrato esteja errado, mas é realmente por esse ajuste. Porque essa transparência que vocês dão para o cliente de vocês é muito boa, excelente. Coisa que nós não vemos por aí, tá? Eu falo por experiência própria. Realmente, do pessoal assinar, confia no que está sendo feito, né? Eu consigo me garantir, mas eu não consigo garantir outras pessoas. Como eu disse, já chegou o contrato, até mesmo para execução, que eu olhei o contrato, eu falei, meu Deus, que isso? Isso é um contrato, né? Poxa. Teve um contrato de compra e venda que eu recebi no escritório, né? Por uma situação que era uma página só. Nossa. E algumas cláusulas ali que eu falei, meu Deus, o que é isso? De onde tiraram esse contrato? Né? Então, realmente existe muito isso. E vocês, eu não vejo isso. Eu vejo que vocês se preocupam. Sim. E aí o contrato vai, eu já sei que vai voltar com algumas observações, não é? E aí eu não posso deixar ele, de certa forma, tão informal. Eu não posso. Até já sempre falo com ela, Alan, isso aqui você vai ter que dar um jeito de explicar para o seu cliente o que significa, que são algumas coisas que estão implícitas ali dentro, mas que dá um entendimento amplo e claro. Se precisar de uma execução, o juiz com certeza vai entender aquilo. Sim. E a gente também não pode fazer com que uma cláusula ela não tenha ali um embasamento. Se o que eu estou colocando ali não existe, a lei nem permite que eu faça aquilo, eu também não posso. Né, fazer. Então, essa preocupação é ótima. Desses contratos mal elaborados, quais são os maiores riscos? Exatamente no momento de execução. No momento de execução, esse é o maior risco. O principal risco. Exatamente. Fora que eles também podem ser invalidados. Né? Tem muito contrato que pode ser invalidado por conta de cláusulas. Sim. Cláusulas Eu não sabia, você abusivas, sabia já, né? cláusulas que
sem sentido ali, que beneficiam só uma parte, não a outra. Então, entendeu? se você faz um contrato, às vezes, pela internet, pode até correr o risco de ser invalidado. Exatamente, pode correr o risco de ser invalidado o contrato. Entendi. Eu, como na qualidade de advogado, eu posso pegar um contrato desse e dar entrada numa ação, por exemplo. Né? Mas eu não... Bom, garantia de direito a gente já não consegue mesmo dar, né? Para ninguém. Mas eu corro um risco maior se eu tenho um contrato mal elaborado. Entendi. Eu corro um risco muito maior. E o cliente, ele realmente fica com um risco muito maior. Tanto que teve situações que o contrato que chegou, eu não peguei a causa. Eu falei, eu não consigo. Então, você já fez análise? Eu fiz uma análise e eu vi que aquele contrato não tinha condições de ir para o judiciário. Então, não dá. Por isso que o ideal seria procurar bons profissionais. Exatamente. Eu acredito que credenciados, né? Exatamente. Mas a maioria né? desse pessoal que está simplificando um contrato, né? Às é coisa simples, sendo, né? É umas folhinhas, acaba tendo problemas futuros. Sim. Entendeu? E esse ou pensa pessoal que nunca vai acontecer nada, pensa né? que nunca vai acontecer nada. Ou às vezes até fala assim, importante é agora. Exatamente. Né? É o agora, é o que eu quero agora. Eu quero agora isso, eu quero receber, eu quero vender para receber. Então, sim, exatamente. Se acontecer depois, aí a gente vê no que dá, né? Então, tem muita gente assim, né? Que não pensa que lá na frente pode ocasionar, né, um prejuízo para alguém, sim, né? Exatamente. Ou para si. Ou para si, né? Ou um prejuízo para si Eu também. acho que com certeza, né? Quando uma pessoa tem um prejuízo lá, ela tem um prejuízo, né? Para si mesmo. Por isso que eu tenho essa preocupação mesmo, assim, a imobiliária sempre teve, porque ela não está fazendo contrato para uma única pessoa, né? Mesmo que fosse para uma única. A gente faria. Mas no nosso caso, que é de compra, venda, aluguel, se é para corretor, né? Nunca é para uma única, né? Sempre a gente tem que ter esse cuidado, sim, né? E o bacana é que vocês também abrem os olhos das pessoas nesse sentido. Sim. Porque se você deixar o seu cliente lá, você tem um cliente que ele está alocando uma casa, né? Um imóvel. E aí ele vai e fala para você, eu quero assim e pronto. Mas, de repente, o que ele quer, ele foge um pouco da normalidade. Já não pode. Não tem é como. inviável. Então... você tendo esse entendimento, você chama, você conversa, explica, abre os olhos, fala, olha, são obrigações, mas obrigações de ambos, né? Você tem suas obrigações também e o locatário também vai ter obrigações iguais. Sim. Né? Então, isso é bacana também. E direitos também, né? Porque o pessoal realmente tem um conhecimento bem pequeno com relação a isso. Então, eles acham que pelo contrato ser vontade entre partes, pode colocar o que quiser. E não é assim que funciona. Tem que estar de acordo com o que a lei permite. Sim. Tem que estar de acordo com aquilo que não vá só beneficiar a si próprio. Sim. Mas vai, né? Eu vi até a título de piada, perdão, uma foto, né, esses dias no Instagram, dizendo aluga-se, né? Uma casa aluga-se, mas não pode chegar depois das 10, não pode ter criança. Caramba. Não pode ter, gente, não pode ter animais, não pode ter nada na casa, né? Ainda tem que não pode chegar depois das 10. Meu Deus, uma casa assim, né? Na via, eu falei, meu Deus, como é isso? Foge completamente Alguém ainda brincando, realidade. falou, não vai querer, não vai alugar nunca. Né? Então, tem realmente pessoas que fogem da realidade. Sim. E é bacana essa questão contratual, porque você explica, você mostra. Aí o contrato vai, o contrato volta, ajusta aqui, ajusta ali, mas no fim... O contrato sempre fica de uma forma bacana que vai beneficiar os dois lados. Sim. E vai dar obrigações para os dois lados. E esse cuidado é essencial. Vai dar obrigações, vai proteger também, né? Vai proteger. Até você falando dessa piada, eu lembrei de uma situação também. Às vezes, o dono da casa, ele quer alugar. Aí passa um determinado tempo, ele quer vender a casa dele, né? E aí, às vezes, ele quer vender, mas ele esquece que tem um inquilino lá dentro. Exatamente. E que esse inquilino tem direitos, né? Tem proteção também. Tem proteção. Tem que ser oferecido a ele. Tem que ser oferecido a ele primeiro, né? Sim, exatamente. Então, às vezes acontece, mas a casa não é minha? Eu não posso fazer o que eu quiser com a minha casa, né? Sim. Então, por isso que precisa, né, ter esse contrato sério, sim. ser embasado.
E aí, tudo dentro da lei, né? Isso que você falou é muito interessante, porque dentro do contrato de locação, geralmente existe essa cláusula de preferência, né, na venda. E aí existe um prazo, que aí vai ser estipulado entre as duas partes, de um pré-aviso, né? O mais usual, 30 dias. Sim. E oferece a ele, e nas condições que ele está oferecendo. Tem que ser a mesma condição que seria para outro, né? Não pode ter aquela questão, eu não quero vender para ele, quero vender para outro, então eu vou colocar o dobro do valor para ele e vou vender menor para outro. Então, isso também não pode, tem que tomar cuidado. E também tem que ter uma previsão que se a pessoa que está lá dentro, ele falar, não, eu não me interesso, eu não vou comprar, ele tem que deixar ter visitas. Sim. E se isso também tem no contrato, não tem cláusula, de repente chega lá o vendedor quer mostrar a casa, não, aqui ninguém entra, eu aluguei, ninguém vai entrar aqui dentro. Gente, que situação chata. Então, se não tiver cláusula no contrato, até ele conseguir esse direito, vai ter que ser judicial. E o judiciário, em algumas situações, ele não é tão rápido. Entendi. Né? Imagine que situação constrangedora. Eu quero vender, eu preciso vender. A pessoa não quer comprar. A pessoa não quer comprar. Mas também não quer deixar quer deixar ninguém ver. Né? Olha que situação complicada. Então, existem muitas complexidades quando o contrato falta, tanto quanto é abusivo, tanto quanto também vem a faltar alguma cláusula especial ali. Entendi. Em casos que o proprietário não permite animais, né? Nesse exemplo todo que a gente está conversando, e o condomínio permite, ele está errado nessa parte ou ele está errado? Tá, ele pode entrar com cláusula abusiva. Já mas fazem. Pode se caracterizar como cláusula. Porque é onde eu falei. Por conta de se entender que é vontade entre partes, tem gente que faz porque mas é o que ele quer. Tem gente que fala, não pode assim, ter criança. Já viu isso? Já. Não pode ter criança, meu Deus. Acordo... se for de comum acordo, pode. Geralmente, mas eu geralmente acho que gera um preconceito. Gera. Mas geralmente o pessoal, porque isso é muito comum, tá? De não ter. Porque o medo é que estrague, né? Porque a depender do bichinho. Né? Eu tenho um cachorro que, ai meu Deus, né? Graças a Deus ele não estraga a casa, mas ele estraga minhas coisas, não, né? O pé da minha mesa, não é? Ele puxa a roupa do varal, ele faz muitas coisas. Então o pessoal às vezes eles ficam com esse preconceito, vai estragar a minha casa, né? Então eu não permito, não quero o bichinho de estimação aí. Só que se for de comum acordo, isso acontece, eu já vi muito. Tanto que quando eu vou fazer o meu contrato, eu observo tudo isso. E eu mostro os riscos. Você quer colocar essa cláusula, isso aqui pode ser considerado uma cláusula abusiva aí para você. Então, eu já passo, já informo tudo direitinho. Mas tem gente que não. Você pode personalizar dessa forma o contrato? Eu não costumo fazer. A não ser que seja, por exemplo, um condomínio tem um regulamento, embora é difícil também. Eu acho que porque geralmente no condomínio não pode mais. Bom, não sei. Pela lei de proteção aos animais, não pode. Eu acredito ter isso que também não possa, entendeu? Mas isso também é uma questão, né? Quanto a bichinho de estimação, a gente sabe e a gente vê muito isso. Mas o problema maior também é criança, né? Tem gente que coloca até que não pode ter criança, meu Deus. Eu acho assim. Não existe colocar isso em contrato. Olha, eu acho que é difícil, mesmo que for em comum acordo, a pessoa tem que ter ciência que ela está colocando, sim, algo abusivo. Por quê? O que acontece? De repente, uma pessoa não quer um animal de estimação hoje, não quer uma criança hoje. Mas pode passar um tempo, ela pode mudar de ideia. E aí? Exatamente. Aí ela pode até usar isso contra, né? E aí você vai ter que sair da minha casa. Como que vai fazer, porque agora né? você vai ter uma criança, meu Deus. Aí gera uma confusão, né? Eu costumo falar bastante para as pessoas o seguinte, que as pessoas, justamente por ter a obrigação e os deveres, se ela levar um animalzinho ou uma criança, ocorrer alguma danificação no imóvel, ela precisa ter a responsabilidade de arrumar. Responsabilidade de arrumar, né? Com certeza. Então, acho que é mais garantido e isso está previsto. Essa previsão que ela tem que deixar como ela recebeu o imóvel, né? Independente de como que foi que aconteceu o dano. Exatamente. E ela tem essa responsabilidade, ele vai ter muito mais segurança, vai estar muito mais assim respaldado nisso do que colocar uma cláusula abusiva.
né? Então, exatamente. sempre converso com o pessoal dessa maneira, né? Falando para eles, né? Mostrando e daí falando das garantias, né? Outra questão importante, também não te cortando, perdão, é que senão eu acabo esquecendo de falar, e eu acho que isso é bem importante também. É a questão da segurança dentro dos imóveis, né? Isso também é bom estar no contrato, por quê? Porque pode acontecer, esse mundo é muito doido, né? Você vê cada coisa que você fala, meu Deus, não acredito. Mas a gente que trabalha nessa área, a gente vê muita coisa acontecendo. Da pessoa estar num imóvel, né? Ali naquele bairro, ele ter uma incidência de assalto, algumas coisas assim. Alguém entrar na residência, ele querer culpar o locador. Isso não existe também. Né? Então, nos nossos contratos, acho que vocês sempre observam, né, que existe também essa cláusula, que a segurança ela está por conta e responsabilidade do morador, do locatário. Ele entrou, ele que precisa. Se ele vê que é um local onde tem uma necessidade maior de colocar uma câmera de segurança. Só que também isso tudo tem que estar de comum acordo, por quê? Exatamente por conta, às vezes, de furo, né? De como vai colocar aquele equipamento. Às vezes não tem autorização para furar determinado lugar, o pessoal vai lá, sai furando tudo. Então, tudo isso parece bobagem, tem que né? Perguntar, tem que mas conversar, tudo tem né? que estar definido no contrato, para depois não ter um problema futuro com isso. Sim. Ou, de repente, fazer um seguro, né? Também, fazer um seguro contra roubo, um seguro contra incêndio, né? Que também é importante fazer, né? E é isso, né? Mas eu ia falar das garantias, né? Como que funcionam as garantias? Antigamente, a pessoa dava 3 calção e falava assim, eu vou sair. Avisava 3 meses antes, eu vou sair. Eu posso ficar esses 3 meses sem pagar? E antigamente era comum as pessoas deixarem, né? Falar, pode ficar. Quando chegava lá tinha uma surpresa, né? Aí já não tinha mais dinheiro de calção, não tinha mais nada. E aí para executar? E a pessoa ficava no prejuízo. Se fosse executar na justiça também acaba tendo os gastos, né? E é ruim. Então, de hoje em dia, eu sempre falo, não pode mais fazer isso. O calção é devolvido corrigido, né? Depois que a gente faz a vistoria de saída. Porque a gente faz a vistoria da entrada e a da saída. Então, tem que estar exatamente como ele entrou, né? Senão vai precisar utilizar o dinheiro do calção. Ou o seguro fiança vai ser acionado, né? Para sanar. E outra questão, que a gente vê muito isso com as ações até mesmo de despejo, né? Que a gente, infelizmente, como eu disse, não é algo que eu me orgulho, que eu gosto de, que delícia, vamos lá, né? Despejar alguém, isso é horrível, né? Mas a gente precisa trabalhar com isso, eu trabalho com isso e, infelizmente, é necessário. E aí a pessoa, ela acaba, lógico, quando chega lá para ela a intimação, quando chega o aviso, geralmente, na maioria dos casos, a pessoa vai embora. Mesmo. Na maioria ela Isso. Ela vai. Só que aí, nisso, ela vai embora. E ela deixou a casa toda detonada. Ela ficou com dívidas de aluguel. O calção não cobre. E aí a gente vai iniciar... Às vezes tem até dívida de água, de luz, de água, de luz. Aí a gente vai iniciar um procedimento de cobrança, não mais de despejo, porque ela já saiu. E aí a gente dá continuidade na cobrança. E para encontrar a pessoa. Entendi. Então, uma dos detalhes também que eu gosto de dizer do contrato é que você sempre tenha lá no início, na qualificação, sempre um endereço que você possa encontrar aquela pessoa. Entendi. Porque a maioria dos contratos de locação, ela vem com o endereço da pessoa e o endereço da casa que ela está locando. Isso é um erro. Ou o endereço da casa que ela está saindo. Como que eu vou colocar um endereço residencial de uma casa em que ela está deixando aquela casa e entrando numa nova? Depois, se eu precisar executar, onde eu encontro ela? Entendeu? Então, isso também é uma segurança para o locador. A gente procurar um endereço que seja, às vezes, do pai, da mãe, né? De alguém que seja estabelecido ali, um familiar, para que a gente encontre a pessoa depois. Porque, olha, nós temos processos que o famoso ganhou, mas não levou. Nossa. Porque a sentença é favorável, mas serve para pendurar na parede ali, né? E onde está a pessoa? Não encontra. Por quê? Descobre que ela está numa casa X.
Até chegar a intimação lá, ela já mudou daquela casa, já não está mais. E aí, você fica naquela e o juiz ele te aperta, porque ele quer que você dê prosseguimento no feito. Indique um novo endereço. E se a gente não encontra, como fica isso? E aí, o cliente ele não vai entender que isso é um problema de processual, vamos dizer assim. Desde o começo já tem que alinhar então, essa questão do endereço para não ter esse problema. Sim, o ideal é já alinhar, porque depois você tem que encontrar a pessoa. Entendi. Mesmo assim, você ainda tem um risco, tá? Porque nos processos de despejo e seguido de cobrança, enquanto a pessoa está lá, tudo bem, ela vai ser despejada, mas no momento em que ela vai embora e tem que dar continuidade com a cobrança, esse é o maior problema que nós enfrentamos, de depois realmente encontrar ela. Tem pessoas que têm endereço de familiar, só que foi oficial de justiça, foi intimação, foi carta pelo correio, só que chega lá, o que falam para o oficial de justiça? Não, essa pessoa não mora aqui, não. E o oficial de justiça volta com a intimação negativa. Não encontrei. E aí tem que encontrar a pessoa. Né? Então, são coisas bastante complexas também dentro desse contexto do contrato de locação. Sim. Graças a Deus, com a gente, todo esse tempo que a gente está trabalhando, não aconteceu, não vimos isso. Espero que nunca aconteça. Mas isso é algo que as pessoas já também têm que estar cientes que pode acontecer num contrato de locação. Dentro do contrato... Tem algumas cláusulas que você considera indispensável nessa questão de segurança do comprador? Mas aí você está falando do inquilino. Do inquilino ou do comprador? Bom, eu acredito... Em geral, né? Tanto eu acredito que num geral, são essas que a gente já acabou de falar mesmo agora. Com questão de calção, de como vai ser feito, do endereço, que depois a gente vai, se for necessário, tem que encontrar essa pessoa... Né? Na questão também da vistoria. De não fazer cláusulas abusivas. De não ter nada abusivo, exatamente. Isso aí sempre tem que ser observado. Então, isso que vocês já vêm fazendo, na verdade, isso é muito bom, isso é essencial. Né? Eu acredito que seja até um diferencial do Bet Imóveis, porque, como eu disse, não é todo mundo que faz isso. Né? Às vezes vocês podem até pensar, ai meu Deus, vai voltar de novo o contrato com outra observação. Não, isso não é ruim, isso é muito bom. É bom porque a gente está naquele processo de ajuste para ficar seguro. É um acompanhamento mesmo, né? De verdade. Eu estava pensando, você falando e eu pensando, lembrando algumas coisas, né? Que a gente faz e que eu acho que isso também é primordial, assim, para a segurança. A pessoa atrasou um dia, já... avisa para ela que ela não pode ter atraso, né? Já começa ali a ação de cobrança, né? Para não deixar ela se estender esse atraso, né? Já toma providências, né? Quanto a isso, já vai conversando com a pessoa, né? Porque é muito importante, não pode deixar ali, atrasou 10, 15 dias, porque o que acontece? De repente, começa a acumular. Passa o tempo, começa a acumular, a pessoa vai se perdendo ali, né, no pagamento. Outra coisa é assim, a gente faz e exige que a pessoa já alugou, ela mude a conta de luz, a conta de água para o nome dela. Né? Porque se caso ocorrer alguma coisa dela não conseguir pagar, acontecer isso, tudo que você está falando, pelo menos a conta de água e de luz não vai ficar... não vai sujar o nome do proprietário e nem vai impedir ele de alugar e de passar para outra pessoa, né? A ação vai ser diretamente dessas companhias para ela, né? Para essa pessoa. Então, isso já tira uma responsabilidade enorme, né? De quem está alocando, né? E a gente sempre faz isso, sempre cobra os comprovantes, tudo, para que tudo tenha um andamento direitinho, né? Tem mais uma situação que eu acho que é muito importante, né? A questão de IPTU, né? Então, é sempre bom o proprietário ficar responsável, né? De fazer os pagamentos do IPTU, né? Eu acho legal ele cuidar disso, porque é um imposto que a pessoa pode perder a casa se alguém não paga, né? Então, se deixar na mão de outra pessoa não pagar, né? Isso é muito complicado, né? E o bacana também... nessa questão de observar, é não deixar passar muito tempo realmente. Porque, a depender até mesmo da quantidade ali, do valor que ele deu em garantia, do calção, realmente não vai cobrir.
Porque aí você começa a ver embolando tudo. E no contrato tem uma cláusula também dizendo que se houver ali uma tolerância, vamos dizer assim, se houver, né, essa tolerância, ela não vai configurar mudança nas cláusulas. Foi uma mera liberalidade do locador. Sim. Então, isso também consta em contrato. Né? Já tivemos caso em alguns contratos que a gente viu que aconteceu do locatário, olha, esse mês em especial eu vou atrasar, não vou conseguir pagar nesse dia, e o locador falou, não, tudo bem, eu espero. Então, isso tem que observar também a boa-fé, né, da pessoa. Sim. Se ele ficou ali, atrasou um pouco, mas ele pagou, não deixou dobrar, não deixou triplicar, porque isso que precisa ser observado, porque lá na frente pode ser que haja realmente um prejuízo grande. E aí o problema depois será realmente numa execução de cobrança. E agora, assim, só para a gente finalizar essa questão de aluguel, pode a pessoa fazer uma locação e ambas as partes ver ali que não está sendo cumprido uma das cláusulas e falar que quebrar o contrato sem pagar multa? Essas coisas ocorrem, quebra previsto. de contrato? Só se tiver previsto, a pessoa não cumprir. Esse exemplo mesmo que eu falei, de mudar as contas, né? Para o nome de energia e água. Se a pessoa passou o prazo e ela não mudou, isso pode ocorrer a quebra do contrato? Pode. E geralmente isso também ele vai estar ali nas cláusulas de rescisão, né? Porque a cláusula de rescisão, ela já tem, né, na maioria das vezes, um início falando sobre quebra de cláusulas, independente seja quais forem. Né? Então, se há uma cláusula falando sobre passar, né, para o nome essas questões da conta de água, da conta de luz, então ela está sendo quebrada. Então, ela também pode ser uma ensejadora de rescisão do contrato. Entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Também dentro do contrato tem as cláusulas também de multa. Né? Então, aí não tem também por onde correr. Nós já vimos casos de pessoas que, no momento de fazer o cálculo da multa, ele, que absurdo, não vou pagar, não é justo, vou procurar meu advogado. E aí a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que a gente está agindo de acordo com o que a lei permite, de acordo com o que está na cláusula contratual. Não foi nada abusivo, tanto que a multa é para ambos, né? Que quem quebram quebrou... ali. Por culpa de quem quebrou, ele paga a multa. Exatamente. Então, é algo que a gente pode ficar tranquila, né? Eu, ao longo, né, da trajetória, eu já vi situações de pessoas que ficou bravo com a multa, não vou pagar, vou procurar meu advogado, e a gente ficou tranquilo, pode procurar. E aí, no fim, né, já tivemos casos também de outras situações, até mesmo com caução, né? Não vou fazer, não é assim, vou procurar meu advogado. E no fim eu recebi a ligação do próprio advogado da pessoa falando, dá um prazo para a pessoa, ela vai pagar, porque eu expliquei para ela. Porque o caução é a garantia do cliente, né? né? Então, não, a gente... São coisas que, se o contrato está bem feito, se as cláusulas estão corretas, né? Se não está abusivo para ninguém... Está tudo certinho, busca a transparência, busca a segurança, então pode falar com o advogado, não tem problema. O próprio advogado da pessoa vai falar para ela, não, tá certo. Sim. E aí ela vai ter que dar um jeito de resolver a situação, de pagar a multa, se precisar. Por isso, mais uma vez, tem que fazer com a pessoa que está preparada, né? Exatamente. E fazer, ter assim... fazer direitinho desde o começo para não ter problema lá na frente. Né? Aí você imagina se pega um contrato mal elaborado e ele não tem essa previsão de multa. Aí quando a pessoa vai sair, se ela quebra por algum motivo que ela quis, não quero mais ficar aqui, quero ir embora, por nada, né? E aí vai fazer o cálculo, tem uma multa. Não tem no meu contrato, leva para o advogado vai olhar e vai falar, você não tem mesmo multa. Não tem mesmo cláusula, você não tem previsão. O que foi combinado? E aí, olha a briga. Pode ser que lá na frente o juiz considere, até mesmo porque consta na lei, né, que tem multa, que existe a multa. Sim. Pode ser que ele entenda, porque o judiciário tem situações que são subjetivas. Ele pode ter um entendimento a favor, como ele pode ter um entendimento contra. Sim. E por isso que nós somos orientados, né, como advogados, a não dar garantia de direito. Tem coisas que você tem certeza, a mais absoluta certeza de que, meu Deus, se eu sou o juiz, eu já dava causa ganha. E você tem uma surpresa.
não foi interpretado, né, por né? uma questão de interpretação do juiz, da forma que ele viu ali, né? Então, é muito complicado. O contrato pode parecer que não para muitas pessoas, mas ele mal elaborado, ele pode dar uma dor de cabeça muito grande lá na frente. É muito sério, né? É muito sério, é algo sério. E vocês tratarem esse assunto com essa seriedade, isso é um plus que vocês têm. Vocês estão de parabéns por isso. Obrigado. Obrigada. E entrando na parte de venda, também tem a mesma importância, né? Por conta da negociação, dos valores de entrada, entra depois com financiamento. Tem que estar tudo certinho. Exatamente. Até garantias também existem no contrato de compra e venda. Multas também. Multas também no contrato de compra e venda. E o problema, se há uma desistência, né, por algum motivo ali e realmente seja uma multa, aí é que você vai ver o problema se levantar, porque geralmente a pessoa não vai querer pagar, né? Aí é onde ela já se levanta e já fala, não, está errado isso, está errado aquilo. Então, são, assim, o contrato de compra e venda também tem que estar ali bem fiel, elaborado, bem elaborado. Aquela transação que está sendo feita é um negócio jurídico. Né? Fora que, uma das coisas que eu observo que vocês fazem na questão da compra e venda é verificar a documentação da casa, qual a situação dela, né? Sim. Porque uma compra de um imóvel, sendo aquele imóvel impedido de venda, pode dar um problema enorme. Isso pode até vir a responsabilidade sobre vocês. Sim, né? Com certeza. Então, são coisas que também tem que se observar bastante no momento de fazer um contrato. Sim. Então, quando chega lá no escritório para fazer, olha, esse é o contrato. Quais são as primeiras perguntas que eu faço, né? Tá tudo certo com a documentação? Tá tudo certo com quem vai dar a entrada? Como vai ser a entrada? Financiamento, parte de financiamento. Vocês passam para mim tudo já redondinho, como vai ser, tudo certo, né? Porque tem que ter essa garantia. E lógico que também tem que ter as cláusulas das obrigações também, porque acontece também, pode parecer que não, mas acontece muito de ter desistências. Sim. Né? Vou comprar, daqui a pouco pensa bem, não quero mais, já está tudo pronto. O contrato já está feito, meu Deus, como assim, né? Ou o contrário, alguém fala, desisto, não vou vender mais. Meu Deus, a pessoa já está até sonhando, né? Uma das coisas que eu acho muito lindo, assim, de vocês, né, da profissão de vocês, é o depois, né, a foto entregando a chave, nossa, que emoção, porque nós estamos falando de, muitas vezes, não, a maioria das vezes nós estamos falando de sonhos realizados, né, a pessoa sonha com a casa, a pessoa entra, ela, meu Deus, é tudo que eu queria, né, e aí faz tudo bonitinho, tudo certinho. De repente, imagina, a pessoa quer, não vou vender mais. Ou imagina se vocês não fizessem, né, um levantamento minucioso de documentação, alguém chega e fala, mas você está vendendo o quê? Você não pode vender. Meu Deus, tem um processo em cima dessa casa, ou essa casa está ainda num processo de inventário, ou não está no nome não sei de quem. Meu Deus do céu, que situação. Né? E isso é uma responsabilidade muito grande, e isso também acontece. De pessoas estar vendendo algo que nem é dela. E ela está vendendo. Que coisa, já aconteceu muito, né? Acontece bastante com terreno, às vezes. Né? Por isso que tem que verificar certinho se está documentado. Né? Acontece. Então, é muito importante, muito. E a gente faz o contrato exatamente por isso, porque ele respalda a pessoa que está comprando e a pessoa que está vendendo. Sim. Né? Então, em ambos os lados. Porque pode acontecer isso da pessoa desistir de comprar e o outro já está ali feliz, porque eu acho que sonha dos dois lados, né? De repente a pessoa quer vender a casa para realizar um sonho dele, né? E ele já está ali, né? Fazendo tudo, aquele planejamento, a pessoa chega e não desiste. Ou às vezes ele perde uma outra venda, chega uma pessoa, eu quero comprar seu imóvel. Não, já estou vendendo. Aí a pessoa desiste, né? Então, é uma responsabilidade grande, né? E para quem está comprando também, está sonhando, vai morar, quando que vai mudar, como que vai fazer, né? Como que vai mobiliar a casa, a família toda feliz. Aí, de repente, a pessoa toda chega... expectativa. Eu não vou vender mais. Ou vende para outro, né? Porque, geralmente, uma pessoa que faz financiamento demora um pouquinho, né? Para receber. Aí chega uma pessoa que quer comprar à vista, ele... não pensa, ele... eu vou vender porque é à vista.
e a pessoa fica cômoda aí, né? É uma Exatamente. questão Só que se que não tiver um frustra, né? contrato, Se não tiver no contrato, se não tiver um contrato, nada segura, né? Então, exatamente. é um documento. É um né? documento importantíssimo. E um exemplo até que eu vou dar para vocês, porque a gente conversando assim nesse bate-papo, parece que não existem problemas nesse sentido, mas existem muitos, e de todas as formas. Existe. Né? Uma determinada pessoa me procurou porque há 20 anos atrás ela comprou um terreno com um contrato, aparentemente estava tudo ok, tudo certo, e de repente ela foi, construiu a casa dela nesse terreno, estava tudo pronto, tudo lindo, do jeito que ela sonhava. Imagina, 20 anos, então estava realmente pronto, né? Era o sonho realizado. Chega uma pessoa e fala, olha, eu tô te notificando, você tem 30 dias para sair que esse terreno é meu. Meu Deus. E ela ficou desesperada, porque ela falou, meu Deus, o que é isso? E tinha um número de processo. E ela nos procurou, foi até o escritório, nós pegamos o número do processo, era um processo de uso capião, que a pessoa que havia vendido para ela, na verdade, tinha comprado dessa autora do uso capião. Então, já era assim, um terceiro já que tinha vendido. Essa pessoa, ela tomou posse de toda a área dentro desse local, de toda a área, ela dividiu em terrenos e ela saiu vendendo os terrenos. Isso há 20 anos atrás, tá? E aí, o que aconteceu? Essa terceira pessoa, vendeu para ela. Falou, olha, eu comprei de fulano, agora eu estou vendendo para você. E foi tudo contrato. O contrato vem evoluindo, né? De quem ele comprou. Como não tinha documentação naquele pedaço ali, naquele local, então foi realmente só o contrato. E o que acontece? Ela falou, e agora, o que eu faço? E o contrato de uso capião era bem recente. Então, o dono daquele local, recentemente, talvez, ele percebeu a importância de ter aquela área no nome dele, porque ele já estava vendendo, já tinha vendido boa parte. Ele entrou com o processo de uso capião. Nessa que entrou com o processo de uso capião, o que acontece? O Estado é intimado, a Prefeitura é intimada, muita gente. E aí, por fim, vai até intimação por edital, porque precisa ver se realmente não é de alguém. Nesse momento da citação por edital, encontraram o dono. E ele falou, mas isso ali é meu. Nossa. E ele entrou no processo. E foi uma briga enorme. Ele entrou no processo e ele ganhou. Ixi. E ele foi lá, com a sentença na mão, e notificou ela. Você tem 30 dias para sair daqui, que isso é meu. E aí? O que fazer? Claro que eu apresentei para ela as possíveis soluções e o valor disso. Mas também não estava nas condições dela. Então ela não... Olha como é perigoso, né? É muito perigoso. Fazer compra Hoje, para falar bem a sem verdade, saber não da sei o onde que tá aconteceu. Comprando, de quem está comprando. Exatamente. Sem corretor, né? Sim, exatamente. Diretamente a gente vê muito assim, Direto com o compre dono, diretamente com o contratinho. dono. Aí o pessoal, que legal, vou comprar com o dono, não vou pagar Às vezes mais corretagem. barato, né? Mais Olha, barato. tá muito barato. É muito perigoso isso. É muito Às vezes, perigoso. porque igual você falou, o imóvel ele tem que estar apto para venda, Pra né? venda. E apto para venda, ele tem vários fatores que impedem Sim, venda, né? exatamente. Então, e a gente como corretor tem que ver tudo isso, verificar para poder fazer essa intermediação. Então, Exatamente. por isso que é importante. E o contrato, a gente faz o contrato depois que a gente já fez essa verificação, porque Sim. a gente está lidando com o dinheiro da pessoa, Sim, né? exatamente. Já pensou, você fala assim, dá um ato aí, né? Não sei quanto, mas... E depois dá alguma coisa errada e a pessoa não quer devolver o dinheiro, quem vai devolver, né? Exatamente. Pode até acontecer de umas pessoas mal intencionadas. Mal intencionados, Esse utilizar era disso pra... a próxima situação que eu ia falar, a questão de golpe, né? Sim. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado também com questões de golpe por aí na praça, né? Vamos se dizer assim. Temos também muitos exemplos na compra e venda com golpe, tá? Os golpistas, eu costumo dizer que acho que eles fazem curso, né? Acho que faz. Porque, meu Deus, eles são... uma equipe ali. Não, tem toda uma Deve equipe, tem uma deve ter um empresa, telemarketing né? de Daqui a golpista. pouco vai sair um CBO do golpista, né? Porque eles são muito... meu Deus, não vou nem levantar a moral deles, mas enfim, quem nunca caiu num golpe?
né? Tá bem complicado. E nessa questão da compra e venda, aí tem bastante, existe ainda, porque as pessoas, elas vão na simplicidade delas e na realização de um sonho, ela acaba, ai, meu Deus, está nas minhas condições, então eu vou fazer. Aí o que esses golpistas estão fazendo? Né? Isso é muito importante frisar. Eles estão locando salas, tá? E olha que uma das pessoas que foi me procurar para descobrir, porque ela falou, eu comprei e agora eu não consigo mais falar e eu dei 37 mil de entrada. Nossa. Falei, meu Deus. A primeira coisa, falei assim, não, eu fui na sala deles, sentei com eles, olha aqui o contrato, estava com o contrato mesmo, na minha frente, né? Bom, quando eu vi o contrato, me deu um alívio mais ou menos, né? Porque eu falei, meu Deus, peraí, né? Calma aí, como assim não consigo mais falar com eles? Isso está muito estranho, né? Aí eu falei para ele assim, você foi até o local? Fui, a gente entrou a sala, a mesa, uma mesa enorme de vidro e tudo muito chique, ar-condicionado e tal, os cafezinhos, máquina de última geração de café, não é possível ser golpe. Meu Deus, como que você fala isso para a pessoa, né? É possível. Bom, a gente acha a melhor maneira, porque, querendo ou não, a gente está lidando também com os sentimentos da pessoa, né? Sim. Falei, volta lá. Volta lá. Você não consegue falar com a pessoa, então volta nesse escritório. Bate lá. Mas eu queria acreditar que ela ia encontrar esse pessoal lá, mas ela foi e não deixaram ela nem subir. Ah, não, essa sala é comercial para locação, a gente loca ela só para reuniões. Caramba. Mas e aí? Quem foi? Não, a gente não faz contrato. O pessoal vem, aluga, só paga aqui à vista pra gente e vai embora. Nem eles fazem um contrato de quem é a pessoa que está entrando, que está locando aquela sala para fechar negócio jurídico. Entendeu? Nossa. E aí ela voltou mais triste ainda. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Falei, agora você vai pegar esse contrato e nós vamos ver a veracidade. Na verdade, tinha até um negócio que ela fez com o Itaú. Tava o CNPJ do Itaú, ligamos lá, o Itaú falou, o quê? Não, nem sabemos de nada. Não é da gente, não. Isso é golpe. E aí? Caramba. Como que ela vai recuperar esse dinheiro? Eu vou falar uma coisa para vocês. É extremamente difícil recuperar dinheiro de golpe. Então, quando você tem uma imobiliária idônea, transparente, que respeita, né, as pessoas, o sonho das pessoas. Inclusive, a gente faz questão que todos os profissionais que trabalham com a gente tenham credencial. Tem credencial. Sim, isso é muito importante. Né? Então, começou ali a entrar em contato com vocês, pode pesquisar a credencial de vocês, olhou os nossos contratos que a gente faz, a gente elabora, tá no timbre do escritório, tem a OAB, pode consultar, nós somos bem estabelecidos, então acho que essa segurança, ela é um diferencial também diante de tantas situações de risco com golpe que a gente tem por aí, né? E aí essa questão contratual entra também, porque esse golpista tinha um contrato, mas era um contrato bem mal elaborado e inexistente. E falso, né? E falso. Sem credencial, sem assinatura, né? Sem nada, Sim, né? Exatamente. Então, a gente está fazendo... a gente resolveu fazer esse quadro, né, realmente para isso. Para mostrar, né, como a gente trabalha, com quem a gente trabalha. Trazer um conteúdo informativo. Um conteúdo informativo. Buscar, assim, que as pessoas... façam perguntas, né? Deixa a pergunta lá no Instagram, no Face, no YouTube, que esse conteúdo vai para o YouTube, né? Para participar, para assim, conhecer a Bet Imóveis, né? Ver os imóveis que a gente tem imóveis aqui em Mogi, praticamente toda a parte, Mogi, né? De Mogi e região. E lindos, né? Vamos destacar aqui, né? Que eu tô no grupo, vocês têm um grupo, né? Sim, eu tô no grupo, aí o Alan coloca lá, eu fico entrando nas mansões, meu Deus, um dia vai ser eu que vou comprar uma delas. E são imóveis também que a gente vai visitar, a gente conhece pessoalmente. Fazer boas fotos, para mostrar bem os ambientes. Tudo isso, toda a questão, o que mais a gente puder trazer de segurança para as pessoas, a gente faz. E aí a gente pede também, né, que vocês sigam o Instagram,
né, o YouTube, façam perguntas, interajam com a gente para a gente poder trazer mais pessoas, mais convidados especiais, né? Eu agradeço muito de você ter vindo participar. Nossa, foi um prazer muito grande. E para a gente trazer outros profissionais aqui para estar conversando, um bate-papo com a gente. Imagina, eu que Obrigado agradeço. pela É uma participação. honra também estar aqui, né? Como eu disse, eu vejo a Bet Imóveis uma empresa transparente, que respeita, que tem o desejo realmente de ser, além de um negócio, também a realização de sonhos, né? E se preocupa em fazer isso de forma certa, de forma honesta, de forma transparente, para que as pessoas possam ver os contratos e realmente se alinharem ali dentro da lei, dentro daquilo que eles esperam, e que tem essa segurança de saber que não vão ter problemas com isso. Né? A gente está contando com excelentes profissionais, né? Exatamente. Obrigado, viu, pela participação. Vocês estão de parabéns. Obrigado mesmo, viu? Imagina. Eu que agradeço. É isso, pessoal.